O vídeo de hoje vai ser sobre Maquiavel, Bolsonaro, Trump, fake news e a embaixada brasileira nos Estados Unidos. Para você que está vendo esse vídeo, você provavelmente já ouviu o termo maquiavélico, né? O que maquiavélico quer dizer? Quer dizer aquela pessoa ardilosa, aquela pessoa manipuladora, né? Então, a pessoa que consegue mentir e manipular as pessoas ao redor dela para chegar onde ela quer. Isso é ser maquiavélico, né? E essa palavra veio de onde? Veio de um pensador italiano, um filósofo italiano, que foi o Maquiavel, que viveu em 1470 e pouco, até 1500 e pouco, quer dizer, mais ou menos ali em 1500, na época do descobrimento do Brasil ele estava vivo, que dizia que, na verdade, a arte de manipular as pessoas fazia parte da política. Então a política devia ser uma representação de todos nós, né? Quer dizer, um representante popular está lá e aí essa pessoa representa, na verdade, a cultura da sociedade, os desejos da sociedade, mas na verdade essa pessoa, quando chega lá no poder, ela quer manipular a grande massa para chegar no objetivo dela, tá? Então esse termo maquiavélico acabou ficando muito forte e é muito usado hoje em dia e tem tudo a ver com esse momento atual, que é exatamente o que eu quero falar hoje. Se você voltar para o período nazista, né, o período da Segunda Guerra Mundial, o Goebbels, que era o grande diretor de comunicações do governo nazista, vamos colocar dessa forma, ele dizia que uma história, uma mentira, contada 1000 vezes vira verdade. E o Adolf Hitler ia ainda mais longe com esse tema. Ele dizia, uma pequena mentira é difícil de ser engolida, mas uma grande mentira as pessoas caem como um patinho. Então, basicamente, tem todo sentido. Se você faz uma pequena mentirinha, as pessoas podem até... Mas tem certeza? Será? Agora, essa mentira é tão grande, que chega a ser absurda, as pessoas acreditam imediatamente nela. Por isso que as grandes teorias da conspiração têm todo sentido. Porque uma grande mentira tem muito mais sentido do que uma mentira pequenininha. É muito mais fácil de ser digerida por todos nós. E aí exatamente eu quero chegar na política de hoje, né? A política de hoje, ela é basicamente controlada, vamos dizer assim, simplesmente as grandes campanhas políticas, pelos grandes publicitários, né? Então aquele João Santana, que eu acho que é o nome do cara do PT, que está preso, que roubou bilhões de reais, né? Tá preso, ele, a esposa dele, é um grande marqueteiro que fez tudo que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Eu acho que ele é tão culpado quanto todo mundo que estava no governo, né? Porque ele foi o cara que tornou isso viável. Ele era o grande chefe de comunicações do governo Lula, governo Dilma. O cara é tão bom, que ele elegeu o Lula, reelegeu o Lula. Até aí tudo bem, fantástico, o país precisava de uma mudança, o Lula representava essa grande mudança. Eu acho que mesmo sem ele, o Lula seria eleito. Já no caso da Dilma, pelo amor de Deus, ali o cara é mestre. Porque para alguém conseguir eleger a Dilma, o cara foi simplesmente fora de série. E aí, depois de 4 anos muito ruins de governo Dilma, ele conseguiu reeleger a Dilma num momento de assim, eterna insatisfação popular, né? E olha, você sendo muito transparente aqui, se ele tivesse livre na época da campanha do Haddad, eu não duvido nada que o Haddad tinha ganho contra o Bolsonaro, né? O Bolsonaro pegou o momento perfeito, o momento de insatisfação popular máxima com o país, né? No meio de uma lava-jato, no meio de todo mundo sendo preso do PT, e pegou também ao mesmo tempo o grande marqueteiro ali, o grande homem de comunicações, com laços quebrados contra o PT, e por isso que ele acabou ganhando, né? Mas agora vamos chegar ao ponto da fake news, né? Se Maquiavel, Goebbels ou Hitler vivessem hoje em dia, eles iam ficar extremamente surpresos que uma mentira não é contada só 1000 vezes, uma mentira é contada 1 milhão de vezes em minutos. Mas é muito rápido, né? Se você entrar no YouTube e você seguir os canais que são extremamente direita ou extremamente esquerda, a quantidade absurda de mentiras que é contada por minuto e um vídeo que tem 1 milhão de views, que ganha 1 milhão de views em um dia, é simplesmente absurdo. Então essa história de contar uma mentira 1000 vezes
Maquiavel era muito pequenininho, porque o Goebbels, né? Porque hoje é contado milhões e milhões de vezes essa mentira. E é o tempo todo, e essa mentira se torna verdade. E aí você está se perguntando, mas o que isso tem a ver com Bolsonaro, Trump e a embaixada? Tá, Bolsonaro, né, foi eleito usando um marqueteiro que é exatamente o mesmo cara que o Trump usou. Né? O grande amigo do Trump, que fez o Trump ser eleito, foi quem fez o Bolsonaro ser eleito e que inclusive estava naquela reunião na sala oval do Trump junto com o Bolsonaro e o filho do Bolsonaro. Porque quem fez todo esse triângulo, essa conexão do Bolsonaro com o filho dele, com o Trump, com a campanha e tal, foi esse grande marqueteiro. Tá? E é aí que eu quero chegar na história da embaixada, né? E da fake news. Esse grande marqueteiro, o grande lance dele é fazer exatamente isso. Ele cata uma notícia e ele faz essa notícia ficar viral. E aí tem gente que fala de formas e outras formas, tem gente que fala de robô, tem gente que fala que não, ele se alia a grandes canais, a grandes influenciadores do outro lado, e aí ele faz o jogo de inteligência reversa, ele conta um lado da história pela esquerda e o mesmo lado da história pela direita, e aí aquele assunto vira trending topic em minutos e aquele negócio explode. Então assim, ele tem uma estratégia muito boa e não vou nem questionar sobre isso, tá? E aí veio essa história do Trump, Bolsonaro e a embaixada lá nos Estados Unidos, na qual o Trump anunciou 2, 3 dias atrás que o filho dele, o meu xará, o Eduardo, vai ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Então pensa o seguinte, o Eduardo Bolsonaro, não vou nem falar sobre qualificação e tal, que eu acho que eu não tenho a menor condição de falar sobre as qualificações dele. Mas ele não é um diplomata. Ele não é um diplomata de formação e o Brasil tem uma das melhores políticas diplomáticas do mundo, né? Assim, o Instituto Rio Branco, que forma todos os nossos embaixadores e tal, é considerado uma das melhores instituições diplomáticas do mundo, de formação diplomática, né? Os suíços, que são os grandes mestres da diplomacia mundial, muitas e muitas vezes elogiam a diplomacia brasileira, na qual mesmo em momentos de grande ideologia política no Brasil, como por exemplo na época da ditadura militar, todo o conceito de relações diplomáticas do Brasil era bem isento contra posições políticas, tá? Então assim, o Brasil sempre foi visto muito bem com isso. E aí o Bolsonaro colocar o filho dele, que não veio do Instituto Rio Branco, que não tem formação, que não se preparou por 30, 40, 50 anos para ser embaixador, no país mais importante diplomaticamente para o Brasil, ser uma posição que na minha opinião é errada, eu quero chegar no fake news. Bolsonaro vem e fala que vai indicar o filho dele. Algumas horas depois, tipo 30 horas depois, o Globo, que segundo todo mundo que é de direita, a Globo é contra o Bolsonaro, é contra o PT, solta uma notícia dizendo que um informante do Palácio do Planalto disse que o Trump vai mandar o filho dele para ser embaixador do Brasil. O quinto filho dele, quer dizer, o terceiro da Melanie, viria para cá, acho que é Eric o nome dele, não para cá, viria para o Brasil para ser embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Cara, total fake news. E aí é que eu quero chegar. Como as pessoas são extremamente manipuladas. Alguém no Palácio do Planalto olhou e falou, cara, esse negócio não está caindo bem. Temos que mudar a opinião pública sobre o assunto. Como que a gente muda a opinião pública? Como se só com um anúncio a gente já tivesse ganho algo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, só por a gente ter anunciado que o Eduardo Bolsonaro, o filho do presidente, vai ser embaixador, já mudou a relação diplomática do Brasil com os Estados Unidos. Como que a gente faz isso? Puta, vamos anunciar um acordo? Não tem acordo. Vamos anunciar que a gente vai vender mais, sei lá, minério dos Estados Unidos? Não tem. Vamos falar que a soja americana vai vir para o Brasil mais barato. O milho americano vai vir para o Brasil mais barato? Brasileiro não come milho. O que a gente faz? Pô, vamos dar uma maquiavélica nessa história toda. Vamos jogar um fake news. Mas não vamos jogar nós um fake news. Não vamos pegar um Nando Moura,
Bernardo Kauster, vamos pegar a Jovem Pan e vamos soltar a notícia. Vamos jogar a notícia do outro lado. Vamos pegar alguém que é visto como esquerdista soltando a matéria, porque aí a matéria vai ter muito mais credibilidade do que se fosse alguém de direita defendendo o assunto. Então alguém que está indo super contra, que é o pessoal da esquerda, quem todo mundo acha que a Globo é de esquerda, vai lá e solta a notícia. Eles não deram a notícia para a Record, eles deram a notícia para a Globo. E aí o jornal O Globo foi e publicou e tem mais de 1 milhão de compartilhamentos nesse momento que vos fala aqui. Então lembra lá, Globo falando uma mentirinha contada 1000 vezes, é verdade? Então foi exatamente o que aconteceu nesse caso. Eu procurei em todos os grandes sites americanos. Eu procurei no New York Times, procurei no Washington Post, procurei no Google, fui no Google News, que na verdade é um grande search engine só de notícia. Não existe uma simples nota de 2 palavras dizendo que o filho do Trump seria embaixador no Brasil. Nem 2 linhas. Você acha que se isso fosse realmente verdade, a imprensa americana não ia estar divulgando isso aqui? Iria. Não tem 2 linhas. Então, resumindo, alguém lá no Palácio do Planalto soltou uma pequena mentirinha, uma pequena fake news para um veículo que é contrário ao governo. O veículo contrário ao governo, com desespero da mídia de hoje de ser dono do furo de notícia, divulgou o mais rápido que pôde, divulgou assim voando, até porque nesse momento o Globo não está divulgando nada sobre os áudios da Vaza Jato, porque eles estão contra essa divulgação desses áudios, né? Então eles estão perdendo audiência nesse momento que só se fala disso no Brasil. E aí a próxima notícia dessa, o cara, puta, solta! Não importa que é mentira, solta a notícia. Teve 1 milhão de compartilhamentos em Facebook, não sei o que, tal. Tenho certeza que vários youtubers que são a favor do governo Bolsonaro ou vários blogs vão falar bastante sobre isso no dia de hoje para tentar legitimizar o Eduardo Bolsonaro ser embaixador aqui nos Estados Unidos. E aí o Ponce está falando assim, mas cara, o Eduardo Bolsonaro conhece os filhos do Trump, vai ser bom para a relação diplomática. Cara, não vai ser bom. É a mesma coisa pegar e falar assim, pô, o Edu conhece de tecnologia. Então vamos pegar ele e vamos colocar ele para ser o presidente da Apple. Opa, como assim, presidente da Apple? É assim, não importa o quanto eu conheço de tecnologia, eu não tenho a menor capacidade para ser o presidente da Apple. Então é mais ou menos isso que está acontecendo agora. Ele não foi preparado em nenhum momento da vida dele para chegar até ali. A minha carreira inteira eu fui preparado para ser um cara de produto, para ser um cara de vendas. É um cara que está na ponta, que está vendendo um produto, ou que, no meu caso hoje, estou ali desenvolvendo um produto. Então eu posso considerar que posso ser considerado um CEO de um produto, mas é completamente diferente de ser CEO de uma companhia, na qual você tem que falar com o investidor, você tem que cuidar de finanças, você tem que cuidar de logística, tem que cuidar de supply chain, tem que cuidar de marketing, tem que cuidar de... Eu não tenho o menor preparo para nada disso. Então, eu, por exemplo, ser colocado num cargo que está muito maior que a minha capacidade é simplesmente irresponsável. E é a mesma coisa pegar, assim, por exemplo, pegar minha esposa, que nunca trabalhou em TI, e botar ela para ser vice-presidente de marketing na empresa que eu trabalho. Ela nunca fez isso na vida dela. Só porque eu poderia talvez conseguir indicar ela para um cargo, não faz aquilo ali ser legítimo, tá? Então eu queria que vocês realmente pensassem bastante sobre a história do fake news, sobre como a gente é manipulado quase todo dia, de alguma certa forma, tá? Então, quando você vê uma notícia, questione se aquilo ali tem sentido. Você acha que tem sentido a Globo divulgar um furo de notícia de que o filho do Trump está vindo para o Brasil? Não tem o menor sentido. E só serve para legitimizar o que o outro lado está fazendo. Então quando você vê alguma coisa, questione. Porque muitas vezes você está sendo manipulado, você está sendo massa de manobra e você não tem a menor visão disso, tá bom? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.